A nossa primeira entrevista de hoje, o Jornal das 5 conversa agora com o controlador-geral da Prefeitura de Mossoró, economista Fábio Lúcio. Ele vai explicar aqui os detalhes sobre o projeto de antecipação de royalties por parte do município junto à Agência Nacional de Petróleo, a ANP. A proposta é polêmica e tem gerado muitas discussões em vários setores da sociedade. A bancada de oposição na Câmara também já se levantou contrária a essa medida, que, segundo ela, representa a bancarrota total das contas públicas do município pelos próximos 10 anos. Controlador Fábio Lúcio, seja bem-vindo aqui ao Jornal das 5. Uma satisfação receber o senhor para trazer essas informações aos nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Tássio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes do Jornal das 5. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez e eu fico à disposição para aquilo que a gente puder esclarecer sobre essa questão. Perfeito, controlador. Bom, quem define o montante do valor a ser repassado é a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, né? Existe um cálculo aí baseado nos últimos 2 anos da arrecadação dos royalties do município. Eu gostaria que o senhor explicasse esse método aos nossos ouvintes, né? O que me parece um pouco complexo para o cidadão entender, né? Existe um cálculo baseado nos últimos 2 anos de arrecadação, com mais 2 anos da arrecadação futura, dos 2 anos vindouros, né? Eu queria que o senhor ficasse à vontade de explicar aos ouvintes como é que se dá esse método para calcular o montante que a Prefeitura pode assegurar junto à ANP. Ok, Tássio. A Prefeitura já solicitou à Agência Nacional do Petróleo o cálculo dessa possibilidade de antecipação, que na verdade a gente chama muito de antecipação, mas não é esse o nome da operação. Ela é uma cessão de crédito. Nós estamos nos pleiteando a uma operação financeira chamada cessão de crédito. Nós não estamos antecipando nada. O cálculo, ele funciona da seguinte forma. A ANP vai pegar aquilo que foi repassado à Prefeitura de Mossoró nos anos de 2013 e 2014, vai fazer essa soma, certo? E por outro lado, vai também ver o que foi repassado durante o ano de 2015, mais a projeção dos próximos repasses até o final do ano de 2015, mais o que ela projeta que vai ser repassado para o ano de 2016. Então nós vamos ter 2 montantes. O montante de 2013 e 2014, que já foi repassado, e o montante de 2015 e 2016, que vai ser aquilo que foi repassado, mais aquilo que é previsto pela própria ANP por repassar. Então, é uma estimativa. É uma estimativa. Eles vão fazer um cálculo fechado. Não, eles vão fazer uma estimativa baseado na previsão do valor do dólar para os próximos 12 meses. Vai ser baseado também no quanto eles esperam de produção para o próximo ano. Também considerando quais poços estão em condições de poços maduros, que a produção vai cair, e assim sucessivamente. São várias variáveis que a própria ANP é que tem gestão sobre isso, então só ela pode fazer essa análise, esse cálculo, né? Então nós vamos ter 2 montantes, 2013-14, um montante, 15-16, outro montante. Então aquilo que vai ser disponibilizado para cessão, para utilização pleiteada pela Prefeitura vai ser o montante referente a 2013-14 menos o montante referente a 2015-16. Por exemplo, se 2013-14 deu 80 milhões e 2015-16 a previsão é que sejam 50 milhões, nós fazemos 80 menos 50 e o valor a ser disponibilizado serão os 30 milhões de diferença. É uma subtração simples. Dos valores que já foram repassados com essa estimativa. Com essa estimativa que vai ser realizada pela ANP. Agora nós sabemos, né, procurador, aliás, controlador, que nos últimos 2 anos nós tivemos uma arrecadação considerável, né, de royalties. 2013 e 2014 foram quantias vultosas, né? E nós estamos em queda, né? 2013 nós tivemos em torno de 44 milhões e 2014 também em torno de 45 milhões, o que dá em 89, 90 milhões. Uhum. Por outro lado, 2015, a previsão feita pela Prefeitura é que até o final do ano nós recebamos apenas 28 milhões, né? Então nós temos aí em torno de 40, 45% a menos, né? E a perspectiva também do cálculo que vai ser feito pela ANP, já avaliando outras situações que já foram demonstradas pela própria agência, é que também vai ficar em torno de 25, 30 milhões.
Então, a nossa perspectiva é que fique em torno de 25, 30, 35 milhões. Não passe disso, também não seja abaixo disso. Mas, enfatizando, é uma perspectiva, porque nós só podemos ter alguma posição quando a ANP se posicionar. Nós já fizemos essa consulta, estamos aguardando até o final dessa semana, no máximo início da outra, o posicionamento da ANP, para a gente saber quanto é que vai ser disponibilizado para que a gente possa pleitear. Toda essa operação que nós estamos fazendo, que a Prefeitura está fazendo, é para pleitear o recurso. Ninguém está antecipando, ninguém está pegando do dinheiro. Nós estamos nos pleiteando, nos habilitando, e essa habilitação vai ser analisada como qualquer operação de crédito que é feita. Essa queda reflete justamente também a queda da extração do petróleo no município, né? Muitos poços maduros, como o senhor falou, aí vem junto com isso aí a alta do dólar. Agora, como é que fica assim, o parcelamento da dívida? Existe um cálculo baseado na arrecadação futura também, por exemplo? Esse parcelamento pode estourar de acordo com a variação do dólar também? Essa é uma coisa interessante, Fábio. Uma primeira parte é a parte do quanto será disponibilizado. Uma outra parte é de quanto será pago. A própria ANP, ela vai disponibilizar as informações para que seja feito um cálculo da estimativa de arrecadação pela Prefeitura desses royalties, ou seja, da estimativa de produção e de quanto vai ser repassado de royalties para a Prefeitura nos próximos 10 anos, certo? Ela vai nos dar uma estimativa anual, que vai ser transformada numa estimativa mensal. E dessa estimativa mensal, nós vamos utilizar, no máximo, estabelecido pela Resolução 43 de 2001 do Senado Federal, 10%. Então, se nós chegarmos a um cálculo estimado mensal de R$2 milhões, o valor máximo da parcela vai ser de R$200 mil. Então, qualquer que seja o recurso disponibilizado, ele vai ter que se ajustar também a essa capacidade de pagamento baseada na previsão da parcela que vai ser realizada. Agora, controlador, na avaliação do senhor, assim, uma estimativa para 10 anos, o senhor que é um homem dos números, um economista, não é diante de um cenário econômico que a gente vive tão volátil, realmente não é algo solto assim, bastante solto no vácuo, porque 10 anos realmente é um período considerável, uma década para fazer essa estimativa, controlador? Na verdade, sim. A gente que trabalha com números, que trabalha com economia, sabe que quanto maior a previsão, mais volátil ela fica. Mas há sim instrumentos matemáticos, objetivos, econométricos que nós podemos utilizar para ter uma previsão muito próximo da média. Lógico que é uma previsão, né? Mas é essa previsão que vai nos balizar. E ela não vai ser nada exorbitante, nem vai ser também nada aquém do que poderia ser. Nós vamos trabalhar principalmente com o histórico dos últimos 10 anos anteriores para fazer essa estimativa futura. E lógico também incluindo-se aí todas as possibilidades de diminuição de receitas. Agora, uma coisa interessante, nessa operação, o risco ele passa a ser totalmente da instituição financeira que vai disponibilizar os recursos. Por quê? Se a prefeitura não tem riscos, a gestão municipal. O risco de crédito não é risco de crédito não, porque o que será disponibilizado, se por acaso a arrecadação aumentar, a gente estimou aqui R$2 milhões mês, se por acaso a arrecadação aumentar para 3 milhões, para 4 milhões, para 10 milhões, aqueles 200 mil continuarão a ser o valor da parcela. Sim. Não é nada além daquilo que foi inicialmente contratado. Por outro lado, como a própria resolução limita o valor máximo a ser pago, se por uma eventualidade... 10%. Se por uma eventualidade a arrecadação cai de 2 milhões para 1 milhão, sim, 10% de 1 milhão é 100 mil. Sim. Então, esse é o valor da parcela. Naquele mês só será pago 100 mil, que é referente a 10% da arrecadação. E aí vem a pergunta, mas no mês seguinte vai ser compensado? Não. Esse é o risco da instituição financeira. Ela vai arcar com 10% mensal. Se por acaso for aquém dos 200 mil, hipoteticamente, naquele mês, o risco e também aquele prejuízo financeiro é dela. Mas venhamos e convenhamos, né? Nós que conhecemos um pouco do histórico das instituições financeiras, também sabemos que elas fazem as suas previsões. E com certeza ela não entraria numa operação como essa
se não tivesse uma perspectiva muito boa de lucro, futura, não de lucro, mas porque a prefeitura consiga honrar seus pagamentos, ou seja, de solvência da operação. Ela não vai se comprometer, sei lá, em receber 200 mil, achando que a prefeitura só vai poder pagar 100, em função dos limites, né? Então, isso também é um fator que nos leva a acreditar de que a perspectiva de arrecadação futura é muito boa, né? Sim. E se a perspectiva futura é muito boa, e hoje nós estamos numa situação que necessita urgentemente de mais recursos para resolver diversas situações na prefeitura, não só em Mossoró, mas também em muitas outras prefeituras, em muitos governos, por que não nos utilizarmos de um dinheiro barato que está sendo disponibilizado para a gente? Por que eu digo que é um dinheiro barato? Porque nós estamos entrando numa operação que vai custar 11% máximos ao ano. Qualquer instituição financeira oficial, ela vai cobrar pelo menos a taxa Selic, que é 14,25%. Então, nós estamos nos habilitando a pegar um dinheiro barato que vai ser utilizado para muita coisa que a cidade precisa, porque esse dinheiro vai ser utilizado pode ser utilizado, na verdade, né? Essa aí é outra problemática, questão, né? Porque a gente já aproveita o polêmica, embalo né? aí, É verdade. que já tem gerado muita polêmica a aplicação Exato. desse recurso, porque na resolução 02/15 não fala sobre a aplicação desses recursos. O senhor já aproveita o embalo e diz de que forma esses recursos serão aplicados. Pronto. Nós não vamos dizer agora, nem o prefeito Francisco José Júnior disse ainda no que vai ser aplicado, simplesmente porque ele não sabe quanto vai ser adquirido, quanto vai ser disponibilizado. É preciso que a gente tenha a informação do montante que vai ser disponibilizado. E aí sim, nós vamos dizer, olha, essa parte vai ser paga com pagamento terceirizados, essa outra vai ser utilizada para a reforma do UBS, esse outro aqui vai ser um novo investimento que a cidade está precisando. Nem né? em percentuais? A gente não pode falar em valores, mas nem em percentuais já existe uma destinação para esses recursos assim? Não, prioritários? Porque não adianta a gente falar em percentuais se a gente não sabe o quanto é o montante para saber Sim. que relação é aquela do percentual. Então, 10% de 10 milhões é uma coisa, 10% de 40 milhões é outra coisa. Né? Então, é interessante que a gente tenha o número correto e essa informação está muito próxima de chegar. Quando? E aí sim, até no máximo a próxima semana. Dependendo da resposta da Dependendo ANP. da resposta da ANP. E aí sim, o prefeito ele vai montar um plano de aplicação, não é? E mostrar para a sociedade, vai disponibilizar, se for o caso, em audiência pública, para fazer isso com muita transparência. Por O quê? que se exige muito, controlador, só me permita cortar Claro. o senhor aqui, é justamente essa questão da transparência do investimento desses recursos, sabe? Da aplicação desses, não só por parte aqui de vereadores de oposição e alguns órgãos de imprensa, mas eu digo do âmbito geral do cidadão. Aproveitando esse embalo, a gente está no finalzinho já da entrevista, devido ao horário, a bancada oposicionista, um dos vereadores, no caso o vereador Tomás Neto, solicitou a realização de um plebiscito para que a população diga se quer ou não que a prefeitura tome esse empréstimo. Essa cessão de crédito, né? Como Exceção disse de o crédito. controlador. A população está pronta para opinar sobre isso? Ela tem as informações precisas para ter um juízo sobre esse empréstimo, na sua visão? Ou isso não deve passar pela população? Não, eu acredito que a população é muito bem esclarecida. Ela tem condições de opinar sobre isso. A questão é que nós não temos tempo hábil para isso. Por quê? A instituição financeira está disponibilizando US$1 bilhão para essa operação. Isso transformado em reais ao dólar de hoje fica aproximadamente em 4 milhões de reais. Por exemplo, somente o governo do estado do Rio de Janeiro está pleiteando US$1 bilhão. 1 bilhão? US$1 bilhão, não é? E aí nós temos também grande parte das prefeituras do Rio de Janeiro que tem uma produção muito alta, o que pode pleitear também muitos recursos, como Macaé, Campos e outras o município de prefeituras. Casimiro de Abreu, que é naquelas imediações, já solicitou, inclusive. Exatamente. Grande parte dos municípios produtores do Rio Grande do Norte também estão pleiteando, inclusive o Panema, salvo engano, já aprovou, já teve a sua autorização legislativa aprovada. Né? O próprio governo do estado do Rio Grande do Norte também está pleiteando. Então há um limite de recursos. Quem chegar primeiro consegue a disponibilidade. Quem chegar depois vai ficar para um futuro muito incerto, porque não sabe se haverá mais recursos disponibilizados. E só enfatizando,
esse é um recurso que a cidade precisa. Não é o prefeito Francisco José Júnior, não é nenhum secretário, não é nenhum vereador. É um dinheiro que a cidade precisa para dar continuidade à oferta dos serviços básicos que a população precisa. Não é nenhuma medida que alimente o ego de ninguém na prefeitura. É uma necessidade que o prefeito visualizou, né, e está tentando concretizar com muita responsabilidade, e todos vão ver, com muita transparência também. Só ressaltando que a conta ela será estendida para 10 anos, não é isso, controlador? Então as próximas gestões elas devem ter a responsabilidade de honrar com esse compromisso. Claro, ela, na verdade, como é uma cessão de direitos, já vem debitado, né? Então o repasse mensal vai ser calculado aqueles 10%. Se for acima do que inicialmente previsto, o saldo fica para a prefeitura. Se for abaixo, a instituição financeira vai cobrir, certo? Mas vai ser debitado diretamente no repasse dos royalties. Então, a parcela ela será paga, com certeza, porque é uma cessão de direito, certo? Mas, como eu disse, é um dinheiro barato, certo? É uma forma de facilitar a operacionalização dos serviços da cidade, dos serviços básicos do cidadão, de tudo aquilo que a cidade precisa, e é uma coisa que não é nova. Todas as gestões anteriores já fizeram um financiamento, já fizeram um empréstimo, já fizeram uma operação de antecipação. O prefeito Francisco José Júnior não está inventando nada. Ele está apenas usando mão de um recurso, de uma alternativa que apareceu para ele. E ele tem a obrigação de fazer isso, porque ele é o gestor maior da cidade e precisa ter alternativas para poder gerir cada vez melhor a cidade. Falando popularmente, para que as pessoas entendam, é o consignado das prefeituras, já vem no contra-cheque descontado. Pronto, é isso? Parece muito um consignado. Só fazer uma observação final, essa lei dos royalties, ela vem desvirtuada já há muito tempo, desde a sua criação, que ela não foi cumprida à risca, porque ela determina 75% para investimentos diretos em saúde pública e 25% na educação. Mas desde o princípio, quando foi efetivada essa lei, que os municípios eles investem os recursos, eles demandam recursos para vários setores da estrutura pública. Eu não estou falando do CAR de Mossoró, estou falando dentro geral, como nós já conhecemos. Saneamento básico, questão do calçamento, essas áreas também receberam e recebem muitos recursos da parte dos royalties para tentar sanar as dificuldades que ocorrem do dia a dia, né? Mas controlador, nós agradecemos a participação do senhor aqui. Nós teríamos que ter mais tempo para debater esse assunto, que eu acho muito interessante. Eu me preocupo também com a relação a uma declaração do gerente de ativo de produção da Petrobras em recente audiência na Câmara Municipal de Mossoró, o senhor César Miranda. Ele confirmou a redução de investimentos agora, uma audiência em outubro, a redução de investimentos da estatal aqui no próximo ano, aqui em Mossoró. Segundo ele, os investimentos em perfuração de poços terrestres na região serão reduzidos consideravelmente, o que consequentemente culminará aí com mais demissões e perdas de arrecadação, né? Isso realmente é bastante preocupante. Mas o senhor fique à vontade para mais algum esclarecimento aos nossos ouvintes. Nós vamos renovar o convite depois, em seguida, para o senhor estar conosco com mais tempo aqui, já interagindo também com os nossos ouvintes, porque infelizmente hoje nós estamos sem o nosso WhatsApp. Claro, Tasso. Só para diferenciar um pouco, né, essa operação ela não se aplica à lei dos royalties, à lei do pré-sal, não é? Ela é uma operação de crédito, não é diferente daquilo que é estabelecido pela lei do pré-sal. A resolução 2 de 2015, que alterou a de 2001, ela exatamente fez isso, ela desvinculou. Então, se ela desvinculou, a gente pode... Assinado pela presidenta Dilma, né? Pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal. Pelo Senado. Federal. Então, ela disponibilizou os recursos para utilização diversas, né? Sem amarrar a educação e sem amarrar a saúde, né? E só para encerrar, essa possibilidade de redução da operação da Petrobras e, consequentemente, da produção, só nos leva a crer que essa é uma decisão acertada, porque se a gente não fizer isso agora, vai carecer na frente de encontrar um outro meio para poder fazer todos os investimentos que a cidade precisa, né? Lembrando que há 10 anos a prefeitura, a cidade de Mossoró, recebia em torno de 8 milhões de royalties, hoje está recebendo simplesmente 2 milhões. Então a queda aí é
é gritante. Bom, nós temos a participação aí do diretor-presidente aqui da Fundação, a Rádio Santa Clara, o Padre Sátiro Cavalcante Dantas, que vai participar da entrevista. Ele ligou para a emissora. Padre Sátiro, boa tarde. Obrigado por participar aqui do nosso bate-papo. Vocês que estão levando esse grande jornal, uma verdadeira bomba atômica em Mossoró, viu? Parabéns. Agora eu quero dizer ao nosso coordenador secretário como é importante alguém do governo, da prefeitura, vir sempre esse jornal dar as explicações. Eu mesmo aprendi muita coisa agora na sua entrevista. Então, o público merece essa atenção dos secretários, dos coordenadores, e esse assunto então tão polêmico, para mim não ficou tão polêmico depois da sua explicação. Então, parabenizar o próprio coordenador, secretário, como é o nome? Fábio Lúcio, controlador Fábio Lúcio. Parabéns, isso para o público é uma grande contribuição, o público acompanhar o pró e o contra, porque nós não podemos ouvir só o negativo. E o Jornal 105, graças a Deus, e a grande capacidade de seus orientadores estão dando essa orientação a esse jornal, que é a orientação da própria FM 105. Ok? Meus parabéns. Muito obrigado ao Padre Sátiro Cavalcante Dantas. É bom esse espaço que a gente sempre abre aqui para todos os setores. Enfim, a gente precisa ouvir todos os lados e as suas explicações foram bastante esclarecedoras para quem está ouvindo o jornal aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Tássio. Obrigado ao Padre Sátiro. Dizer que é uma honra ouvir isso dele, né? Já era fã dele, agora sou cada vez mais. Dizer que eu estou à disposição sempre que precisar de explicações nesse sentido, qualquer assunto referente à prefeitura que a gente tiver algum domínio, é só nos chamar que nós iremos aqui.